Na aula de hoje, vou falar um pouco, né, dando sequência à análise da parte especial do Código Penal, e eu preciso conversar com vocês sobre uma mudança legislativa atual, né, bem atual. A lei foi publicada no dia 1º de abril, então foi na quinta-feira da semana passada, e aí nós precisamos entender do que se trata esse novo crime que foi inserido no Código Penal no artigo 147-A. Então, a Lei 14.132 de 2021, né, que foi publicada no dia 1º de abril de 2021. Essa lei, ela inseriu no artigo 147-A o crime de perseguição. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. É a chamada lei do stalking, né, que é o termo em inglês utilizado para designar essa perseguição do agente contra a vítima. Então, olha só, antes da gente iniciar o estudo, né, da alteração promovida pela Lei 14.132, tem uma reportagem que foi veiculada no Fantástico, eu até mandei o link dela no grupo também, que é bem didática, que mostra do que se trata esse stalking, o que o stalker comumente faz, né? Depois para a gente poder analisar a tipificação da conduta, ou não, né? O que configura um mero aborrecimento de uma perseguição em si, né? Capaz, então, de configurar o crime do artigo 147-A. Então tem uma reportagem bem didática que foi veiculada pelo Fantástico antes da edição da lei, portanto, quando essa reportagem foi veiculada, não existia a figura do crime de perseguição, né? Muito por conta desses acontecimentos e por falta de uma resposta penal adequada, é que o Congresso resolveu editar a Lei 14.132 para que esses tipos de condutas que são retratados na reportagem pudessem sofrer uma repressão criminal. Porque até então a gente não tinha nenhum crime, né? Vocês vão ver a agonia das vítimas de se socorrerem à Polícia Civil e não terem nenhum mecanismo, não terem nenhuma solução jurídica no que toca à penalização das condutas que eram praticadas, né? A Lei 14.132, com a criação desse crime de perseguição, veio para corrigir isso. Então, uma reportagem que demonstra bem a configuração dessas condutas, né? Quais as condutas que seriam capazes de tipificarem o crime de perseguição, que é esse crime novo, agora previsto no artigo 147-A do Código Penal. Porque você está disse, mas disse. E eu quero que você vá embora, você está me incomodando. Essas mulheres são vítimas de uma violência que, ao contrário de outros países, ainda não é considerada crime no Brasil. O stalking, que em português significa perseguição. E segundo estatísticas do país que mais estuda o assunto no mundo, os Estados Unidos, 15% das mulheres e 6% dos homens vão ser stalkeados, perseguidos em algum momento da vida. Aconteceu com essa estudante, que prefere não se identificar, com a professora Érica e com a radialista Berlinda. Vamos curtir, então, a Luísa Sonza com Olhos Castanhos. No começo, ele era apenas mais um fã que ligava pedindo e oferecendo música para a própria locutora, a Berlinda. Nesse momento, você se sentia assim, lisonjeada? Sim, me sentia bem, olha, o povo está gostando. A Vida 2 recebe novos estímulos. E quando é que você começou a perceber que o comportamento era estranho? Quando começou a ligar demais. Esse drama começou em 2016, quando Berlinda morava em Costa Rica, uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul. No programa de rádio em que ela trabalha, ouvintes têm música. Segue com música atendendo ao pedido musical. Oi, você não vai... Um dia, um fã ligou querendo dedicar uma música à própria Berlinda. Era um homem conhecido na cidade, que tem cerca de 20 habitantes. Eu sabia quem era, eu não tinha conhecimento. Nunca tinha conversado com ele? Não. O homem é Juarez Cardoso dos Santos,
que em 2008 chegou a ser candidato a vereador. Ligava uma, ligava duas, ligava em todos os programas. Pedindo música. Pedindo música. E pedindo para falar comigo também. Quando ela atendia, ele se declarava. Deus que quer essa união, é Deus, você não gosta de mim, mas você ainda vai gostar. Dessa maneira ele colocava. E você falava o quê? Que não adiantava, que eu não gostava dele, que a gente só, se a gente conversasse, era só uma amizade, não passava daquilo ali, como ouvinte. Ele chegou a ligar no meu celular, registrado 25 vezes. Em um dia? Em um dia. Mas como que ele tinha o seu celular? Eu também queria saber. Berlinda conta que ele conseguiu muito mais. Todos os celulares das pessoas, dos meus amigos, inclusive dos meus amigos particulares da rua. Aí ele ligava para os seus amigos e queria saber de mim, queria saber onde eu estava, queria saber de mim, se eu tinha namorado, essas coisas. No Brasil, não existem estatísticas sobre o stalking. Nos Estados Unidos, pesquisas mostram que 1 em cada 7 vítimas de stalkers acaba mudando de endereço para tentar se proteger. E foi o que a Berlinda fez. O medo fez eu mudar de cidade, fez eu vir de um lugar onde não conheço ninguém. Mas Juarez descobriu o telefone do novo trabalho e passou também a persegui-la pelas redes sociais. Como ele tem deficiência visual, ela acredita que ele não fazia isso sozinho. Berlinda chegou a receber no celular uma foto de Juarez enviada por um suposto primo dele. E junto à foto, um texto que diz: ligando para você, kkk. Eu fiquei horrorizada. Berlinda foi à polícia, mas antes de saber o que aconteceu com ela, vamos ouvir o relato de outras vítimas. O tormento dessa estudante que pediu para não ser identificada começou em 2013. Eu fui fazer uma viagem com minha família e a gente fez uma trilha caminhando e a pessoa estava no mesmo grupo que a gente. Todo mundo trocou contatos durante a viagem. Na volta, começou o que os especialistas chamam de cyberstalking, a perseguição virtual. Ele morava em outra cidade, em outro estado, então eu nunca me preocupei com isso. Mas a insistência dele fez com que ela bloqueasse o contato. 6 meses depois, ele apareceu dentro do espaço onde eu estudo. Não adiantou ela deixar bem claro que não queria nada com ele. Ele voltou a aparecer diversas vezes durante o semestre inteiro. Durante 5, 6 meses eu convivi com a ameaça de chegar para ter uma aula e ter uma pessoa lá esperando eu chegar. Para o psiquiatra Daniel Barros, porém, esse comportamento não é necessariamente doentio. Não é uma doença. Tem estudos que mostram que na maioria dos casos em que existe a perseguição, o perseguidor não tem qualquer diagnóstico psiquiátrico. Ele sabe muito bem o que está fazendo, ele sabe que o que está fazendo é errado. Mas, em alguns casos, o perseguidor tem, sim, transtornos mentais, como explica a promotora Ana Lara Camargo de Castro, que estudou o stalking nos Estados Unidos. Ele está ali entre o obsessivo, aquela pessoa também incapaz de lidar com a frustração, incapaz de lidar com a rejeição, né? 1/3 das vítimas tem medo de que a perseguição não acabe nunca, mesmo nos casos onde o stalker não faz ameaças diretas. Só o fato dele estar ali e eu não saber quando ele vai aparecer, isso para mim já é ameaçador o suficiente. A Paula Érica de Belo Horizonte também foi vítima de cyberstalking. A perseguição começou por e-mail. A pessoa que mandou a mensagem dizia que era um aluno meu que havia criado aquele e-mail fake apenas para me comunicar que todos os alunos da turma, ou que grande parte dos alunos da turma, estavam visualizando um perfil que eu teria, né, num site de relacionamento. Eu falei assim, provavelmente algum aluno que está fazendo alguma brincadeira, e simplesmente ignorei a mensagem. Mas começaram logo em seguida a chegar outras mensagens. O stalker fez montagens com fotos de Érica e dizia que elas estavam sendo divulgadas na internet. Num dos e-mails, ele escreveu: prepare-se que seu ano vai ser um inferno, sem tréguas. Vou te dar uma chance. Marque comigo o mais rápido possível.
Isso foi me causando assim, um estado de ansiedade, de tensão, né? De modo que entrar na universidade se tornou... Se tornou muito aversivo para mim. Eu suspeitava de todo mundo, né? Inclusive dos meus colegas. Eu olhava e falei assim, gente, será que pode ser essa pessoa? Tinha medo de ir para casa, porque eu não sabia se essa pessoa estava na rua, estava me esperando na porta da minha casa. Isso pode desregular o sistema emocional da vítima e pode levá-la a quadros de adoecimento. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade, pânico, ansiedade generalizada, e algumas pessoas podem estar com depressões graves por conta disso. Eu me tornei uma pessoa fechada, me tornei uma pessoa que eu não consigo ficar de portas abertas. Eu peguei um trauma de atender telefone, você não tem ideia. Eu acho que eu tenho que me tratar disso, em consequência disso. Érica também achou que precisava de tratamento psicológico. Tirou licença da universidade e tomou mais uma atitude. Procurou a polícia. Mas aconteceu com ela o que acontece com muitas vítimas de stalkers, como explica Gisele Truzzi, especialista em direito digital. Às vezes a delegacia informa que não é ali que ela deve fazer o registro dessa ocorrência porque se trata de um crime eletrônico. Mas aí, quando a vítima procura a delegacia especializada, às vezes há um procedimento específico de só atender ali, nessa especializada, aos crimes que possuem prejuízo financeiro, como uma fraude, um estelionato eletrônico, algo do tipo. Aqui no Brasil, você stalkear uma pessoa não é crime, em nenhuma situação. É um delito que diz assim, perturbar por assinte ou outro reservável a tranquilidade alheia. A lei prevê pagamento de multa ou prisão de 15 dias a 2 meses. Infelizmente, nossa lei carece ainda de uma punição mais grave para esse tipo de conduta, uma conduta muito preocupante atualmente, mas que ainda merece a atenção do nosso legislador para que seja punida de forma mais grave. A estudante chegou a fazer boletim de ocorrência, só que após o registro, as vítimas de crimes contra a honra e contra as liberdades individuais têm 6 meses para processar o agressor. Nesses casos, não cabe à polícia nem ao Ministério Público abrir o processo. A estudante não entrou com o processo e o BO perdeu a validade. No caso da Berlinda, ela conseguiu na justiça uma medida cautelar. Juarez Cardoso dos Santos não pode mais ter qualquer tipo de contato com ela. Juarez acha que não fez nada demais. Queria que Deus me ouvisse, para que pudesse nascer no coração dela, porque enquanto ela está achando que é ódio de minha pessoa, para que ela possa saber que seria amor. No caso da Érica, houve ameaça, difamação, calúnia e injúria, que são crimes previstos na lei. Ela diz que procurou a Delegacia da Mulher e a de Crimes Cibernéticos, mas que só conseguiu resolver o problema depois de contratar um advogado. A partir desse momento, sim, as coisas começaram a caminhar. A gente conseguiu identificar qual era o provedor que ele tinha acesso à internet. E assim, o stalker foi descoberto. Ele não era aluno nem professor da universidade. Uma pessoa com quem eu saí 2 vezes. Você tinha conhecido onde? Eu tinha conhecido através da internet, né? Fomos almoçar, fomos ao cinema e só. Ele começou a mandar muitas mensagens, a se tornar uma pessoa muito pegajosa, assim. E eu fui falando com ele, pedindo para ele parar de mandar. Érica bloqueou o acesso dele e deletou o contato. Tempos depois, começaram a aparecer as mensagens anônimas. Um dos computadores que o stalker usava para perseguir e ameaçar a professora era do pai dele. E com isso, resolveu nos procurar, através do seu advogado, para poder celebrar um acordo no qual ele reconhecia textualmente ser o autor de todos os conteúdos ofensivos e falsos que atacaram a cliente. Érica aceitou o acordo. O stalker teve que pagar uma indenização de R$10 mil e Érica publicou uma carta divulgando o caso nas mesmas redes sociais em que ela foi atacada.
Que conselho você daria para a pessoa que está se sentindo stalkeada, perseguida hoje? Primeiro, eu acho que é muito importante que essa pessoa documente as etapas. Faz uma ata notarial em cartório do conteúdo daquela troca de conversas. Preserve aquela conversa dentro do seu aplicativo se precisar fazer uma auto de constatação ou uma perícia naquele aparelho. É preciso que as pessoas do seu convívio, seus familiares, seus amigos próximos saibam o que está acontecendo. Que você tenha o celular sempre à mão, com os seus contatos mais próximos, fáceis de serem achados, acionados naquele momento. Fica essa marca, fica uma aprendizagem, né? Fica um cuidado maior, né? Diante dessa tecnologia das redes sociais, do uso, né? Que a gente faz, e isso transforma. Bom, a reportagem, ela demonstra, ela deixa clara a conduta que é capaz de configurar o stalking. A gente tem a gente utiliza de forma errada esse termo, né, de falar assim, eu vou stalkear minha ex aqui no Instagram, vou stalkear o meu ex no Facebook. Não é simplesmente você observar, você analisar o que a pessoa postou, o que não postou, onde que ela está, onde não está. É uma perseguição mesmo. E é uma perseguição que gera na vítima esse temor, né, que vai gerar na vítima uma mudança no comportamento dela, seja, né, seja uma ameaça de cunho físico, seja uma ameaça de cunho psicológico. E aí, para poder tipificar esse tipo de conduta e tornar essa conduta uma conduta criminosa, é que foi editada a Lei 14.132, aqui, que criou o crime de perseguição do artigo 147-A. Então vamos ver, né, qual que é a descrição dessa conduta no 147-A do Código Penal. Então olha aqui, o núcleo do tipo perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, olha só. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, inclusive, principalmente o meio digital, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, existe uma resposta criminal a esse tipo de conduta que foi criada pela Lei 14.132, publicada na semana passada, porém não é uma resposta grave, tanto que, com base na pena da conduta estipulada pelo caput, trata-se de um delito de menor potencial ofensivo. A pena máxima é igual a 2 anos. Portanto, é um crime, a princípio, de competência dos juizados especiais criminais. O parágrafo 1º do 147-A vai estabelecer uma causa de aumento de pena. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido, inciso 1, contra criança, adolescente ou idoso. E o inciso 2, contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código Penal. Inciso 3, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Aqui também o legislador não estabeleceu se é arma de fogo, se é arma branca, então qualquer arma, seja uma arma de fogo de uso permitido, seja uma arma de fogo de uso restrito, seja uma arma branca própria ou imprópria,
vai configurar essa causa de aumento de pena do parágrafo 1º do 147-A. O parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. E o parágrafo 3º somente se procede mediante representação. Bom, primeiro ponto que nós temos que observar aqui em relação ao crime de perseguição é que trata-se de um crime habitual. Se é crime habitual, não se admite a tentativa. Então, há necessidade da reiteração dessa conduta, dessa perturbação, dessa perseguição feita contra a vítima, para que o crime se consuma. Uma única mensagem enviada para a vítima não será capaz de configurar o crime de perturbação. Tanto que a conduta típica descrita no caput do 147-A vai falar em perseguir alguém reiteradamente. Quantas vezes, quantas mensagens, quantas ligações? Olha, é o caso concreto que vai estabelecer. A lei não estabeleceu. Tem que fazer, tem que enviar mais de 5 mensagens, tem que fazer mais de 3 ligações. Não tem isso. Mas uma única mensagem, uma única ligação, não é capaz de configurar o crime de perseguição. Então, por mais que ela seja perturbadora, por mais que ela seja uma mensagem que vai amedrontar a vítima naquele momento, uma única mensagem não será capaz de configurar o crime de perseguição. Por quê? Trata-se de um crime habitual e existe a necessidade para a configuração dessa conduta típica de que a conduta seja praticada de forma reiterada. Então tem que ser o envio de várias mensagens, vários telefonemas, como a vítima relatou na reportagem. Ele chegava a receber 25 ligações por dia do autor do crime. E isso vai denotar uma conduta reiterada. Então, o primeiro ponto, né, é um crime habitual. É um crime habitual. Uma única conduta não vai ser capaz de configurar o delito de perseguição. E, se é delito habitual, não é possível a figura da tentativa. Outro ponto importante. Como a pena é uma pena de 6 meses a 2 anos, nós estamos diante de um crime, ou melhor, de uma infração penal. Mas qual que é a diferença de crime e infração penal? Olha, a infração penal, ela vai abranger tanto as contravenções penais quanto os crimes. Então, nós estamos diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Cuja competência será do GCRIM, do Juizado Especial Criminal. Agora, nós temos que ficar atentos, porque existe no parágrafo 1º uma causa especial de aumento de pena. A pena é aumentada de metade. Então, toda vez que a gente estiver diante de uma causa de aumento ou uma causa de diminuição para fins de fixação da competência, no nosso caso específico, para a gente estabelecer se o delito continua sendo uma infração de menor potencial ofensivo ou não, se ela será julgada pelo Juizado Especial Criminal ou se ela será julgada pela Justiça Comum, nós temos que aplicar essa causa de aumento ou essa causa de diminuição à pena combinada ao delito. Então, se a gente pega a pena máxima que vai definir se é uma infração de menor potencial ofensivo ou não. Se essa pena máxima não ultrapassar 2 anos, será uma infração de menor potencial ofensivo. Se ultrapassar, não será, então vai para a Justiça Comum. Então, olha, a gente tem que pegar essa pena máxima de 2 anos e aplicar a ela a causa de aumento de pena. 2 anos aumentada de metade
metade de 2 é 1, 2 mais 1, 3. 3 anos deixa de ser uma infração de menor potencial ofensivo. Então, toda vez que a gente estiver diante de um crime que possui, né, de uma infração que possui uma causa de aumento ou uma causa de diminuição, nós temos que aplicá-la para estabelecer a competência. E aí, no nosso caso aqui do 147A, parágrafo 1º, fica muito fácil, porque só tem uma fração, né? Você vai aumentar sempre de metade. Mas se ela fosse variável, né, vamos imaginar que o parágrafo 1º do 147A dissesse que aumenta-se de 1/3 até a metade. O que eu vou aplicar na pena máxima para estabelecer se continua sendo uma infração de menor potencial ofensivo ou não? Aí a regra é muito simples também. Toda vez que você estiver diante de uma causa de aumento de pena, você vai aplicar o patamar máximo. Por quê? A gente está diante de uma situação ainda em aberto. O juiz ainda não fixou a pena. O juiz vai fixar depois de todo o devido processo legal e quando ele estiver em condições de sentenciar o processo. O início do processo é que vai definir a competência. Olha, esse processo vai tramitar no juizado especial criminal ou vai tramitar na justiça comum? Então, a gente está no início do processo. A gente não tem pena tipificada ainda. A gente não tem pena concreta aplicada. E aí, o que a gente vai trabalhar? Com a pena em abstrato. Pega a pena máxima. Se for uma causa de aumento de pena, aplica o patamar máximo de aplicação. Então, se a redação fosse aumenta-se de 1/3 à metade, você aumentaria a metade. E se fosse uma causa de diminuição de pena, diminui-se a pena de 1/6 a 1/3. Você aplica o patamar mínimo. Então, para estabelecer a competência, aplica-se a pena em abstrato a causa de aumento de pena e a causa de diminuição de pena. Se for causa de aumento, aplica o patamar máximo. Se for causa de diminuição, aplica-se o patamar mínimo de diminuição. Portanto, como a gente tem só o aumento de metade, quando a gente aplica o aumento de metade à pena máxima em abstrato, essa pena de 2 anos passa a ser de 3 anos. Então, o crime de perseguição com a aplicação de uma causa de aumento de pena do parágrafo 1º do 147A vai tirar a competência do juizado especial criminal e vai levar esse processo para ser julgado pela justiça comum, certo? Agora, não sendo o caso da aplicação da causa de aumento de pena, né, senão não sendo o caso da aplicação do parágrafo 1º, tramitando o processo no juizado especial, existe a possibilidade da aplicação de início de 3 institutos despenalizadores. O que é isso? Ao invés do sujeito responder ao processo e correr o risco de ser condenado, se ele preencher os requisitos legais, ele pode nem ser processado, caso preencha os requisitos legais e caso cumpra com as condições impostas por esses institutos. São eles: transação penal, então é possível a aplicação de transação penal ao crime de perseguição. A transação penal está no artigo 76 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais de 95. Existe a possibilidade, caso ele tenha sido beneficiado da transação penal nos últimos 5 anos, existe a possibilidade da suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, diferentemente da transação penal, que vai ser aplicada aos delitos cuja pena máxima, ou melhor, né, as infrações penais cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, a suspensão condicional do processo, que está prevista no artigo 89
da Lei 9.099, tem como parâmetro a pena mínima. Se a pena mínima não ultrapassar 1 ano, será possível, desde que preenchidas as condições de cunho subjetivo, a aplicação da suspensão condicional do processo. E, por último, por se tratar de um crime de ação penal pública condicionada à representação, é possível a reparação civil. Reparação civil dos danos também como instituto despenalizador, previsto lá no artigo 72 da Lei 9.099. Portanto, por se tratar, né, a figura típica do caput, do 147-A, de uma infração penal de menor potencial ofensivo, é possível a aplicação da transação penal ou da suspensão condicional do processo e até mesmo a reparação civil dos danos numa audiência preliminar que acontece perante o Juizado Especial Criminal. Portanto, existe, a partir da Lei 14.132, existe uma resposta criminal ao stalker, ao perseguidor. Porém, dificilmente esse sujeito vai ser preso, né, vai aguardar preso ao julgamento desse processo e, tratando-se de réu primário, sem antecedentes criminais, desde que preenchidas essas condições subjetivas, dificilmente ele será processado criminalmente. Por quê? Em se tratando de um delito de menor potencial ofensivo, ele terá direito a um desses institutos despenalizadores previstos na Lei do Juizado Especial Criminal. Deixa eu fazer um corte na aula aqui. Ô, Paulo,